Boa tarde, este é o programa Eclésia, onde o passado e o presente da Igreja Católica se encontram. Mais de 400 grupos de toda a Diocese de Viseu estão em caminhada sinodal. O projeto que a Diocese desenvolve até 2015 procura novas metodologias para envolver os leigos na missão da Igreja. A sala estava quase cheia. Eram os representantes dos mais de 400 grupos constituídos no quadro do Sínodo que está a decorrer entre 2010 e 2015 na Diocese de Viseu. A caminhada sinodal vai de encontro às celebrações dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Os documentos saídos desta Assembleia Magna da Igreja Católica são os pilares da dinâmica que se quer imprimir na comunidade diocesana. Nós propusemos-nos pegar nas linhas fundamentais do Vaticano II e, à sua luz, fazermos a renovação da nossa Igreja Diocesana. E por isso, para este primeiro ano e para a mobilização da nossa Igreja, pois arrancámos com a Lumen Gentium, como não podia deixar de ser, vendo a comunhão, a corresponsabilidade, a necessidade da formação para a necessária renovação. Até 2015, outros documentos saídos do Concílio Vaticano II serão passados a pente nestas assembleias. O objetivo é mobilizar para a dinâmica do Sínodo de forma a que se crie mais responsabilidade e mais comunhão. Aliás, o lema é comunhão para a missão, onde os leigos têm um papel primordial. Esta experiência tem sido boa. A meu ver, fez com que eu conhecesse mais pessoas e outras pessoas me conhecessem a mim muito melhor. Um aspecto muito importante é que cada vez mais jovens, situação que durante alguns anos passados via-se, portanto, constatava-se que a Igreja parecia que estava bastante envelhecida e hoje sente-se essa renovação de jovens, adultos, crianças. Há toda uma dinâmica muito interessante e uma dinâmica, portanto, também no olhar para o outro. A dinâmica do Sínodo tem estado em crescendo. Estima-se que os mais de 400 grupos pré-sinodais envolvam já mais de 4.000 pessoas. Os responsáveis pretendem duplicar este número ao longo do próximo ano. Hoje vieram só os principais responsáveis, portanto, mesmo assim nós tivemos praticamente a sala quase cheia. Agora, o que me dá a impressão é que, a nível das paróquias, há realmente uma vivência bastante forte desta caminhada sinodal e com um envolvimento cada vez maior dos leigos. Portanto, julgo que é dos aspectos mais positivos que realmente nós temos nesta caminhada sinodal. Neste momento a percentagem de grupos que temos para nós é muito boa, porque tendo em conta as dificuldades da diversidade da diocese, tendo em conta que há muitas paróquias hoje rurais que é muito difícil juntar grupos porque as pessoas vivem muito isoladas. Temos neste momento mais de 400 grupos pré-sinodais, é um resultado acho que muito bom para um primeiro ano de trabalho, tendo em conta até porque não está fechada ainda a criação de mais grupos a partir deste momento. Uma dinâmica que se pretende incrementar até 2015, altura em que se celebram os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. No ano seguinte, Viseu assinala também os 500 anos da dedicação da sua sé catedral e prepara, com base nos resultados sinodais, o lançamento do plano pastoral para os 10 anos seguintes. 900 casais compareceram na nave desportiva de Espinho. Em comum, o facto de assinalarem 10, 25, 50 ou 60 anos de casamento. No dia litúrgico da Santíssima Trindade, a Diocese do Porto possibilitou este testemunho de fidelidade e perseverança num momento em que tantas famílias enfrentam dificuldades. Chegaram de todos os pontos da Diocese do Porto para assinalar uma data importante, o aniversário de casamento, as bodas matrimoniais que carregam consigo memórias de felicidade e a determinação necessária nas horas difíceis. Muitos sacrifícios, que às vezes chega a um certo ponto que a gente, às vezes que até era para desistir, mas a gente vai andando. Qual é que é o segredo? O segredo é a paciência e perdoar. É ter amor à esposa e respeitar os filhos, claro. Com os rebentos que a gente tem, dar-lhe sempre bons exemplos e fazer por cumprir, tanto a nível da religião como a nível de trabalho e dar-nos bem uns com os outros, eu com a minha esposa comigo, respeitarmos um ao outro. Bom entendimento, muito respeito um pelo outro e
como é dizer, muito carinho, não é? Colaborarmos um com o outro em todos os momentos, bons e maus. É preciso perdoar o outro, é preciso aceitar... É preciso perdoar um ao outro, compreende? E alguma fricção que haja, passado um minuto já acabou. Não há mais nada, não se pode ganhar rancor. Com 50 ou 60 anos de passado em comum, ou apenas 10, estes casais já somam a experiência necessária que os leva a superar dificuldades e a encarar a vida a dois como uma realidade que se constrói todos os dias. O segredo é superar as dificuldades. Nem tudo é um mar de rosas, não é? Tem espinhos as rosas também. E é superar os momentos bons e aqueles momentos menos bons. Não desanimar e não desistir à primeira. É preciso muita perseverança e também, acima de tudo, muita tolerância um com o outro. Porque hoje em dia os casais há mais pequena dificuldade que se depara. Acho que parte deles não estão preparados para o enfrentar. E eu sei que nesta celebração estes casais puderam renovar os votos que proferiram no dia do seu casamento, um ato em comunidade que os confirma num itinerário de amor que procuram alimentar diariamente. É esse o segredo e o conselho que dão àqueles que se preparam para dar este passo nas suas vidas. Eu aconselhava a todos os casais jovens, mesmo a celebrar o matrimónio, porque acho que é uma coisa maravilhosa e uma marca que fica para a nossa vida inteira. É preciso muito diálogo num casamento e principalmente amor um com o outro e bastante confiança. As pessoas hoje entendem a felicidade como viver sem problemas. Acha que isso destrói muitas famílias? É assim, há sempre problemas. Num casamento há sempre. Se houver diálogo, essas barreiras são ultrapassadas. Para a Igreja Diocesana do Porto, esta foi uma ocasião para reconhecer publicamente e sublinhar socialmente e na própria Igreja a importância da família. É nesse sentido que esta celebração é tão bonita. Há todos os anos, é uma excelente organização do Secretariado Diocesano da Família, porque envolve todas as paróquias que vão dizendo quais são os casais que celebram bodas de prata, bodas de ouro e mais. Há aqui casais com 60 anos e até mais de 60 anos. E que todos os anos, conforme a data que lhes cabe, se reúnem e eu com eles, no domingo da Santíssima Trindade, vai variando pelos vários sítios da Diocese, mas a verdade é sempre a mesma, é que em cada um destes casais a graça de Deus triunfou. Vieram muitas famílias, todas elas vencedoras no facto de comemorarem o aniversário de um caminho que é feito de conquistas diárias. Eu por acaso pensei que quando casei que era tudo fácil, que era tudo mar de rosas e tudo muito bonito, mas não é. É um bocadinho, não é complicado. Pronto, há coisas complicadas que surgem e nós se calhar não estamos a pensar nisso, mas é gratificante e não tem que se ultrapassar. Fica o exemplo e a prova de que a felicidade não é a ausência de problemas, mas o sentimento que se experimenta quando, a dois, se superam tristezas e dores com a força do amor. Agora o espaço está reservado ao passado, é a habitual rubrica das quintas-feiras, a cargo de Dom Manuel Clemente, que continua a centrar a conversa no legado de João Paulo II. Na história do pontificado do Papa João Paulo II há um conjunto de acontecimentos que são sem dúvida incontornáveis. São sem dúvida também incontornáveis as convicções que motivaram esses acontecimentos e que temos estado a descobrir aqui nesta rubrica O Passado do Presente, como sempre em diálogo com o Samuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Telespectadores. Há aqueles acontecimentos dos quais nós vemos imagens e ouvimos relatos, há de facto um conjunto de convicções que o sustentam. Que sustentam, exatamente. E que criam os acontecimentos. Isso é muito importante. Ou seja, não são apenas revelados esses sentimentos pelos acontecimentos, mas são esses sentimentos ou convicções que fazem acontecimentos. E o que nós vamos ver hoje, e era
indispensável que o fizéssemos, é um desses. Estamos a falar de 27 de outubro de 1986. E, como muita gente se recordará, é aquele dia de Assis, aquela jornada de Assis, em que o Papa convida representantes de todas as grandes religiões mundiais para rezarem pela paz. É absolutamente inédito na história mundial e na história religiosa da humanidade. Nunca tinha acontecido nada disto. É bom que se perceba, porque da parte do Papa até é um arrojo, diríamos, teológico. Não é? E também significa outra coisa que estará muito presente no seu pontificado e será reconhecida por muita gente. Muita gente não católica, inclusive. A saber que, pelo lugar especial que ele ocupa na Igreja Católica e pelo lugar particular que o catolicismo tem nas religiões mundiais, não é? Ele podia e devia fazer isso. E talvez não houvesse mais ninguém a poder fazê-lo. Ou seja, convidar os líderes das várias religiões mundiais para um dia de oração por uma causa comum, a mais comum das causas, que é a paz. Não é? E isso aconteceu no dia 27 de outubro de 1986. Isto é tão importante que eu até vou pedir ao Paulo para ler já um trecho que Andrea Riccardi dedica a este acontecimento no seu livro sobre João Paulo II, recentemente saído. E Andrea Riccardi, muito especialmente, porque Andrea Riccardi é o fundador da Comunidade de Sant'Egidio, e a Comunidade de Sant'Egidio é um organismo, um movimento católico que muito tem trabalhado para unir os povos através do contributo das religiões. E os famosos encontros da Comunidade de Sant'Egidio, que se fazem ano após ano, já houve aqui em Lisboa, no ano 2000, e assim continuam, têm essa finalidade. Portanto, congraçar homens e mulheres de várias religiões naquilo que deve ser a causa comum, ou seja, a construção da paz. Portanto, o testemunho de Andrea Riccardi sobre o encontro de Assis é muito importante. João Paulo II crê que a Igreja Católica tem uma missão para levar mundos diferentes a viverem juntos. Esta visão teve a sua explicitação máxima na jornada de 27 de outubro de 1986, realizada sob o signo franciscano e irénico de Assis. O evento permanece uma das imagens religiosas mais conhecidas e evocativas do século XX. É uma imagem simples e fascinante. Os líderes das diferentes religiões, reunidos, oram, já não uns contra os outros, mas uns ao lado dos outros. E não o fazem juntos para evitar uma confusão indesejável. João Paulo II foi sempre favorável à continuação de Assis e falou de espírito de Assis. Encoraja o trabalho da Comunidade de Sant'Egidio, que ano após ano continuou nesta linha os encontros com personalidades de todas as religiões, convencido de que o espírito de Assis deve expandir-se e não permanecer uma manifestação isolada. Exatamente. E reparemos no pormenor desse trecho de Andrea Riccardi, que é muito importante, ou seja, reza cada um segundo a sua tradição religiosa. Não fazem assim uma oração que não seja de ninguém à custa de querer ser de todos, não. É segundo a sua própria tradição religiosa, até num local específico. Lá em Assis, durante esse dia, houve vários locais em que cada religião se manifestou na oração própria por uma causa comum. Depois encontraram-se todos, e todos nós nos lembramos dessa fotografia em que está João Paulo II entre os líderes ou os representantes das várias religiões, mas na especificidade de cada uma. Isto é muito importante. E porquê é que eu digo que é muito importante e que é tão próprio do espírito de Assis e da proposta de João Paulo II? É que, em relação ao papel das religiões e à sua ligação com a paz, há muitas opiniões. Há muitas opiniões. E já no século XVIII há um certo iluminismo. Há um iluminismo que é profundamente católico e tem um grande protagonismo católico, é preciso dizê-lo. Mas houve um certo iluminismo. Iluminismo tem a ver de iluminação, racionalismo, por aí fora,
que pretende que as religiões quase que saiam de cena, fiquem lá nas convicções de cada um, lá dentro da sua consciência, não sei bem em que armazenamento, mas que na cena pública elas não devem ter grande presença, nem comparência, nem manifestação, e que devem ser ultrapassadas, digamos assim, por afirmações gerais, universais, em que todos nos entendemos, numa luz mais difusa e que não tenha esses particularismos que cada religião cria, porque as acentuações religiosas podem causar divisões e depois uns afirmam-se contra os outros. Todos nós conhecemos este tipo de proposta, que está muito presente no laicismo contemporâneo. Ou seja, o laicismo pretende que no espaço público não haja nenhuma manifestação religiosa, não haja sinais religiosos, porque isso poderia dividir, e o que nós pretendemos é criar uma humanidade mais unida sem essas coisas que as separam. Ou então relativizando as pertenças religiosas. Bem, por outro lado, ainda são, infelizmente, frequentes e notícia, trágica notícia, os chamados fundamentalismos, que, em nome de uma religião, se quer afirmar quase a exclusividade dela e, portanto, os que não comparticipem dessa religião, dessa crença, enfim, são quase subcidadãos, vivem no subsolo da sociedade, o que é péssimo, não é? E causa também muitas tensões. A proposta de João Paulo II não é essa. A proposta de João Paulo II, no fundo, é a proposta do Concílio Vaticano II, em termos de liberdade religiosa, que olha a religião como uma dimensão primeira e última da afirmação de cada um de nós, como sentido de vida, como procura disso mesmo, compartilhando com outros que têm a mesma convicção e que vão fazendo a mesma descoberta as suas afirmações e celebrações, também com projeção pública, porque estas coisas não se podem esconder, as convicções manifestam-se sempre. E seria completamente arbitrário que não se manifestasse. Então, o que João Paulo II propõe, o que Assis realiza, e a partir de Assis muitos outros encontros, é, tendo cada um a tradição religiosa em que está convicto e que aprofunda, como nós cristãos, tudo aquilo que se refere a Jesus Cristo, e que a partir de Jesus Cristo se refere a tudo. À vida, à convivência, ao além, ao aquém, a tudo, não é? Outros terão a partir de outras afirmações religiosas, é perfeitamente legítimo que assim seja, tudo isso tenha plena luz na sociedade, porque isso, no fundo, também representa aquela sondagem que cada um de nós vai fazendo acerca do significado da sua existência, e por isso também tem todo o direito, e até a obrigação de o transmitir aos outros, uma vez que esteja convencido, de ouvir também os outros naquilo que eles querem oferecer, e que haja esta presença permanente das várias convicções religiosas, umas às outras e umas com as outras, para, segundo aquilo que transportam em termos de tradição específica, se juntarem naquilo que é a nossa tradição comum e a nossa causa comum de humanidade, que é vivemos em paz e construímos a paz. Portanto, olhar as religiões como fatores de paz. Diríamos, uma linguagem mais corrente, puxar por aquilo que cada religião transporta de melhor como fatora de paz. E foi isso que Assis representou. Assis continua a ser uma possibilidade muito grande e uma exigência muito grande. A comunidade de Santo Egídio e outros movimentos católicos e não católicos trabalham nesse sentido, fazer das religiões uma grande afirmação e uma grande motivação para a paz. E é muito importante. João Paulo II fez coisas que nunca tinham acontecido, e que atualmente Bento XVI continua precisamente na mesma esteira. Pouco tempo antes de Assis, o Papa, a convite do rei de Marrocos, do rei Hassan II de Marrocos, desembarcou, fez ali uma pequena escala em Marrocos e falou num estádio, uma multidão, dezenas de milhares de jovens muçulmanos. E o que lhe disse foi isto mesmo. A nossa tradição religiosa não é coincidente. Nós, a partir de Jesus Cristo, acreditamos em coisas em que os meus amigos não acreditam, mas há uma base absolutamente comum, que é sermos todos humanos, religiosos, portanto acreditarmos que somos frutos do mesmo amor criador de Deus, e por isso só nos podemos entender a partir desta criação divina e comum para fazermos um mundo onde todos caibamos e caibamos bem. E ele vai dizer isto até ao fim. Já depois daqueles daquela grande destruição que foi Nova Iorque e a destruição das Torres Gêmeas, em que o mundo estava absolutamente transtornado e imediatamente se queriam identificar agressores quase em todo o Islão, por causa do fundamentalismo islâmico e da Al-Qaeda, o Papa, logo a seguir, vai ao Cazaquistão,
E houve gente que me viu e disse, não vá lá agora, que ainda pode ser pior, o Cazaquistão está muito perto de zonas nevrálgicas desses conflitos pretextualmente religiosos. E, não, eu tenho mesmo que ir. E eu já estava muito limitado até fisicamente, eu tenho mesmo que ir. E foi a Astana, a capital do Cazaquistão, e imediatamente se encontrou com líderes muçulmanos e disse, o Islão essencial, que acredita em Deus, que reza a Deus e que faz bem ao próximo, não está em causa. E, portanto, numa altura em que toda a gente acusava, grande parte dos religiosos da humanidade, que são islâmicos, causadores daquelas desgraças de Nova Iorque, não, vamos lá distinguir os campos. Porque aquilo que o Islão tem de profunda adoração de Deus e também de acatamento do próximo e de proximidade do próximo, isso não está em causa. Ou seja, uma atitude religiosa que promove em todas as religiões o melhor delas mesmas. E essa parece-me ser a única saída airosa para este problema. Com esta atitude que será fundamental de estarem não uns contra os outros, mas uns com os ao lado dos outros. De todos, exatamente. Daquilo que é a nossa causa comum. Fica mais essa convicção e, sobretudo, essa ação neste capítulo também do Papa João Paulo II. É recorrente em todo o pontificado. E, felizmente, com continuidade. Voltamos a encontrar-nos desde 8 dias, também no documento, para olharmos outro momento, outra convicção da pessoa e do pontificado do Papa João Paulo II. Foi este o Eclésia de hoje. Estamos de regresso amanhã, mas pode sempre passar por agência.eclésia.pt, a plataforma que lhe dá acesso a este programa e a toda a informação audiovisual da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.